Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma aula de criminologia. Desta vez, iremos tratar dos marcos científicos da criminologia, isto é, quando a doutrina considera como ponto de partida as principais ideias e estudos científicos que revolucionaram o conhecimento criminológico. Vamos entender nesta aula como se procedeu o desenvolvimento dos estudos do crime a partir de abordagens marcantes e inovadoras no período científico. Então, vamos sem demora para a nossa aula, porque nós temos muitas coisas interessantes para se tratar, tá bom? Enfim, quando se fala em marcos científicos da criminologia, geralmente se refere aos estudos precursores que inseriram abordagens pioneiras em algum campo de pesquisa criminológica. Ou seja, são trabalhos que foram desenvolvidos, na maioria das vezes, de forma singular, pautado pela originalidade por algum pesquisador cujo objeto analisado ou ponto de vista adotado fosse de alguma forma desprezado, ignorado ou até mesmo não percebido pelos demais estudiosos da época. Isto significa que os marcos representam uma quebra de paradigmas, ou seja, um rompimento com os modelos até então aceitos pela sociedade naquele tempo, de modo que ocorre uma mudança de metodologia nos estudos. Muitos editais de concursos públicos do país fazem menção sobre esses marcos científicos. Via de regra, as bancas pretendem abordar questões que vão falar sobre os trabalhos revolucionários e originais, como as pesquisas de César Lombroso, Adolphe Quetelet, entre outros nomes mais famosos. Para entendermos melhor a questão sobre os marcos científicos, é imperioso dizer que o ponto de partida da criminologia como ciência se deu a priori com as primeiras escolas criminológicas que trabalhavam em cima do método lógico-dedutivo. Em geral, elas eram associadas às técnicas da filosofia e do direito. Então, grande parte do conhecimento criminológico estava ou esteve adstrito apenas ao campo epistemológico do racionalismo, aqui denominado de filosófico jurídico. Já mostramos para vocês em outra aula que há duas formas principais de desenvolvimento do conhecimento científico. Elas recebem o nome de dedutivismo e indutivismo. São métodos científicos que permitem observar, analisar determinado fenômeno criminológico e, posteriormente, construir conclusões baseadas nas formas como esse fenômeno é analisado ou foi analisado. Ou seja, no campo dedutivo, um fenômeno criminal específico passa a ser analisado, se tornando um objeto de estudo. Em seguida, estabelece-se hipóteses com premissas gerais sobre esse fenômeno, que funcionam como uma previsão fenomenológica, do qual, através de silogismos, isto é, aquela velha técnica de empregar premissa maior, premissa menor, para então chegar a conclusões que visam explicar o fenômeno delitivo em estudo. Há que se falar também do uso da dialética para a compreensão destes fenômenos. Este último parte do estabelecimento de uma tese inicial sobre o que se pretende compreender. Depois é colocado um ponto antagônico, denominado de antítese, como forma de contrapor a tese, para, após uma ponderação dedutiva sobre os dois pontos, seja possível extrair uma síntese dos dois e, enfim, chegar a uma conclusão fenomenológica. Tanto o silogismo quanto a dialética funcionaram como um mecanismo lógico-dedutivo para se compreender os fenômenos criminais que as primeiras escolas criminológicas analisaram. Então, essas primeiras escolas foram chamadas de escola clássica.
Em razão do regime burguês da época e da vigência do conceito de contrato social como um paradigma naquele tempo, essa abordagem lógico-dedutiva, baseada em uma espécie de visão filosófico-jurídica, se tornou muito comum entre os pensadores daquela época, né, entre os pensadores da escola clássica. Aqui podemos citar o maior representante desse período, conforme definido majoritariamente pela doutrina. Estamos falando de Césare Beccaria. Beccaria, cujo nome verdadeiro era Cesare Bonessana e possuía o título de Marquês de Beccaria, foi um filósofo jurista e economista italiano do período iluminista. Ele é amplamente reconhecido como o pensador mais influente da escola clássica da criminologia. Seus trabalhos, né, o trabalho mais célebre que ele tem é o livro Dos Delitos e das Penas, publicado anonimamente em 1764 e é considerado um marco científico. Por quê? Porque ele fundamentou a criminologia no racionalismo iluminista. Beccaria aplicou os princípios do iluminismo, que é a racionalidade, o humanismo e o utilitarismo, ao sistema penal e à compreensão do crime. Sua obra deslocou o foco das antigas concepções teológicas e arbitrárias de justiça para uma visão baseada no contrato social e na utilidade social da pena, defendendo a legalidade e a humanização da pena. Ele criticou veementemente as práticas penais da época, como tortura, penas cruéis, suplícios, entre outros. Propôs que as leis penais deveriam ser claras, escritas e aplicadas com estrita legalidade, que é chamado de princípio da legalidade. Ele estabeleceu também a ideia de princípio da proporcionalidade, que é muito conhecida no direito. Beccaria, ele teve toda uma estrutura de construção de pensamento baseado nesses conceitos, que trouxe, né, um paradigma filosófico jurídico para aquela época. Ele também foi um grande defensor da aplicação rápida da pena, porque ele acreditava que uma punição rápida proporcionaria a diminuição da impunidade. Entretanto, ele acreditava que se a pena fosse demorada a ser aplicada, poderia gerar maior sensação de impunidade e ocorrer um maior número de reincidência. César Beccaria, ele também se opôs à aplicação da pena de morte. Segundo as ideias dele, a pena de morte não deveria ser aplicada a um indivíduo, né, que servia ao contrato social, porque ela era ineficaz como medida de prevenção. Então ele defendia a ideia de prisão perpétua como uma alternativa mais dissuasiva e útil. Entretanto, apesar da abordagem filosófico-jurídica se amoldar ao contexto do contrato social, muitas incongruências foram observadas pelos acadêmicos daquele tempo em relação ao que era analisado e o que era definido como explicação para os fenômenos. Então, alguns cientistas passaram a desenvolver estudos com metodologia indutiva, fugindo da abordagem racionalista lógico-dedutiva para uma outra direção, desta vez por um viés empírico, que permitisse compreender com maior exatidão todas as nuances do crime, com foco exclusivo no criminoso. Em outras palavras, deu-se início às primeiras pesquisas com estudos de campo mais robustos que visavam investigar os dados mais sensíveis a respeito dos infratores e dos delitos que eles praticavam naquela época, de modo a criar novos paradigmas que pudessem ser mais realistas e próximos ao que se via naquela sociedade. Nesse sentido, as pesquisas que usavam a técnica indutiva partiam do princípio que, após ser estabelecido o objeto de estudo alvo da compreensão, que nada mais é do que o fenômeno, né, a ser analisado, os pesquisadores deveriam realizar investigações voltadas aos aspectos idiosincráticos dos infratores e dos tipos de crimes que estes haviam cometido,
Dessa forma, dá-se início à seleção das amostras, a definição do tamanho dessas amostras e a mensuração delas. Nesse processo, são contabilizados, de forma estatística, qualitativa e quantitativamente os delitos em determinadas regiões, de sorte que muitos dados empíricos passam a ser captados, como, por exemplo, características pessoais e físicas dos infratores, até mesmo das vítimas, além também dos locais, em que esses delitos foram executados. Todas essas informações eram posteriormente submetidas a cálculos, processadas em meta-análise e depois realizado o procedimento de inferência, sintetizando esses dados para que pudessem firmar conclusões sobre os fenômenos analisados. Assim, podemos definir que no indutivismo, o processo de investigação encampou os seguintes passos. O primeiro passo foi a definição do objeto cognoscível, que nada mais é do que o fenômeno delitivo em investigação. O segundo passo é a observação desse objeto e a compreensão dos dados que são obtidos nas amostras, e, por último, a formulação da conclusão em cima desses dados. Foi por meio do indutivismo que Cesare Lombroso desenvolveu suas pesquisas do criminoso nato, apresentado em sua obra O Homem Delinquente. Tal perspectiva o consagrou como um marco científico da criminologia. A abordagem lombrosiana postulava que a criminalidade era inata, ou seja, o criminoso nascia com a predisposição para o delito devido às características atávicas. O conceito de atavismo, naquele tempo, repousava na compreensão de que certos indivíduos desenvolviam sinais de seus ancestrais, do qual manifestavam-se na pessoa do criminoso, denotando um comportamento que, para ele, era uma involução do ser humano para o estágio primitivo, tornando-o mais animal do que racional. Essa compreensão advinha daquela ideia evolucionista que foi proposta pelo famoso Charles Darwin. Lombroso chegou a essa conclusão por meio de observações e medições minuciosas de presos. Ele acabou incluindo características físicas, como o formato do crânio, assimetrias faciais e traços psicológicos nessas análises, aplicando métodos da antropologia e da medicina legal da época. Ele chegou a concluir que o criminoso nato representava um retrocesso evolutivo, sendo uma espécie de ser primitivo que não se adaptou às normas do contrato social. Lombroso, através de suas obras, forneceu o embasamento para a escola positivista na criminologia. Embora algumas teorias lombrosianas, como o determinismo biológico, tenham sido posteriormente refutadas e criticadas, ela marcou a transição da criminologia, que saía do patamar de uma ciência puramente filosófico-jurídica para uma ciência que utilizava o método empírico como plataforma. A importância de Lombroso não reside na validade de suas conclusões sobre o atavismo, mas sim no fato de ter deslocado o foco da análise do crime, como era feito nas escolas clássicas da criminologia, que focava apenas no crime, né? Ele mudou esse foco para o criminoso, introduzindo a observação, a coleta de dados, a estatística junto a este tipo de observação, pavimentando um caminho para os estudos mais complexos e multifatoriais que a etiologia do crime produziu. É importante ressaltarmos que, para a doutrina, as primeiras correntes da criminologia, em outras palavras, o que é denominado de escola clássica, o paradigma dos conceitos criminológicos repousava na ideia do contrato social. O professor Sérgio Salomão Checaira, em seu livro Criminologia, traz uma importante consideração sobre esse ponto. Em suas palavras, ele diz, abre aspas, no primeiro momento da criminologia,
A ideologia dominante havia instrumentalizado o saber por meio do paradigma do contrato. Tal período coincide com a ascensão da burguesia enquanto classe dominante. Derrotado o antigo regime, feita a Revolução Industrial e dado o maior passo para o desenvolvimento tecnológico de que até então se tivera notícia na história da humanidade, vários problemas começaram a surgir. A criminalidade cresce diretamente proporcional ao aumento da miséria. A migração de milhares de camponeses para grandes urbes cria problemas até então não vivenciados por uma sociedade monolítica e conservadora como era. A solução desses problemas passa a demandar um novo paradigma. Nasce, então, o paradigma científico. A ciência surge para ridicularizar a ideia de contrato, da mesma forma que ridicularizava os velhos argumentos teocráticos fundados na religiosidade dominante no período medieval. Aqui, meus amigos, podemos ver que o renomado professor considera que uma das características que reforçam os marcos científicos da criminologia versa sobre a mudança do paradigma entre o contrato social para um novo paradigma voltado ao olhar científico. Por tal motivo, a doutrina passa a considerar que a escola positivista, e mais especificamente em Lombroso, Garofalo e Ferri, são o marco científico inicial da criminologia. Obviamente que não deixaríamos de mencionar algumas características peculiares no processo de definição desses marcos. Por exemplo, Paul Topinard foi um antropólogo francês que se destacou na área da antropologia física. Embora não fosse um criminologista no sentido estrito, ele é frequentemente citado nos estudos introdutórios de criminologia por ter sido, segundo a doutrina majoritária, o responsável por introduzir pela primeira vez o termo criminologia dentro da academia científica. Topinard utilizou a palavra criminologia, né, na sua obra Antropologia Criminal, que foi publicada em 1883. Ele também realizou trabalhos que questionavam ideias raciais da época, defendendo que raça era um conceito subjetivo e não científico. E isso o consolidou na literatura acadêmica para designar como seria o estudo científico do crime, do criminoso e do controle social. Porém, foi em Raffaele Garofalo, em seu livro Criminologia, publicado 2 anos depois da obra de Topinard, em 1885, que tornou o termo conhecido na sociedade, ao colocá-lo como um título de obra. Ele era um jurista italiano, discípulo de Cesare Lombroso e Enrico Ferri, e um dos principais expoentes da escola positivista de criminologia daquela época. Garofalo é fundamental para os marcos científicos da criminologia porque, além de ter nomeado a disciplina em sua obra, ele também trouxe algumas contribuições, como definiu o conceito de crime natural, né, a qual essa definição ela falava que o crime, né, ele era universal e não dependia apenas da lei positiva, né, ou seja, do direito penal, mas sim de um consenso social sobre atos que ferem sentimentos morais básicos, como a piedade, a probidade e outras coisas. Contribuiu também para a classificação de criminosos, baseado em seu conceito de crime natural e na anomalia moral dos criminosos, ele propôs uma classificação que incluía assassinos, ladrões, criminosos, vândalos e etc. Ele também focou na prevenção e na repressão, defendendo a aplicação de medidas de segurança indeterminadas mais voltadas à periculosidade do criminoso do que à gravidade do delito, influenciando o direito penal daquela época. Dessa forma, Garofalo é considerado doutrinariamente
como uma das personalidades que representaram um marco na ciência criminal daquela época. Contudo, há outro nome que se faz necessário mencionar. Trata-se de Adolphe Quetelet. Ele foi um astrônomo, matemático, estatístico e sociólogo belga. Embora não fosse um criminologista em sua formação, ele é reconhecido como um dos fundadores da escola cartográfica ou escola estatística social da criminologia. A relevância de Quetelet como marco científico reside justamente em sua abordagem não biológica, como era o ponto de vista de Lombroso. Quetelet inaugurou a vertente sociológica e estatística na análise do fenômeno criminal. Sua contribuição é fundamental por três principais razões. A primeira razão é pela aplicação de estatística e de regras de matemática ao crime. Quetelet foi um pioneiro na aplicação rigorosa de métodos estatísticos e probabilísticos oriundos da física e da matemática aos fenômenos sociais, incluindo a criminalidade. Ele analisou dados criminais em larga escala, observando a distribuição e a frequência de crimes em diferentes regiões e ao longo do tempo. Ele também trouxe o conceito do homem médio, baseando-se em suas análises estatísticas, Quetelet desenvolveu o conceito, de homem médio, que é uma abstração que representa as características médias de uma população, como altura, peso, inteligência, etc. E que, no contexto criminal, permitia identificar desvios de comportamento. Ele também trouxe a questão da determinação social do crime, que é chamada de orçamento do crime. A principal razão para considerá-lo um marco, especialmente em contraposição à vertente biológica, é a sua conclusão de que a criminalidade era um fenômeno social regular, previsível e determinado por fatores sociais, climáticos e demográficos. Ele notou que, ano após ano, o número e o tipo de crimes cometidos permaneciam surpreendentemente constantes, o que levou a afirmar que a sociedade, e não apenas o indivíduo, preparava o crime. Sua famosa frase, frequentemente parafraseada, é que em cada período a sociedade contém em si os germes de todos os crimes que serão cometidos. Ou, em outra versão, que existe um orçamento que a sociedade paga anualmente à guisa de crimes. Para nós, na linguagem coloquial brasileira, seria o equivalente a o boleto que a nossa sociedade paga por sua existência é o crime. Então, nessa perspectiva estatística e sociológica de Quetelet, e podemos dizer que ele marcou verdadeiramente uma guinada de foco que saía do criminoso, como acontecia com os estudos de Lombroso, e condicionou esse foco para as condições sociais, demográficas e geográficas, pavimentando o caminho para a criminologia social ou a sociologia criminal que iria acontecer no futuro. Enquanto Lombroso, através de seu positivismo biológico, olhava para as anomalias do criminoso, Quetelet, por meio de sua escola cartográfica, olhava para as anomalias da distribuição social do crime. E isso mudou vertiginosamente os rumos da ciência criminológica. Para fecharmos a compreensão do que pode ser considerado como o marco científico da criminologia, é importante frisar que a criminologia, como ciência, possui, numa ótica epistemológica, duas formas de compreender o crime: o método dedutivo e o método indutivo, como já dissemos anteriormente. No campo dedutivo, as primeiras abordagens científicas se deram de maneira lógico-dedutiva, em grande parte por meio das análises filosófico-jurídicas. Desta feita, podemos cravar que César Beccaria foi o seu principal expoente. Já no campo indutivo,
Os processos investigativos se deram de forma empírica, baseados numa perspectiva biológica, né, que aqui temos a escola positivista, cujos nomes mais famosos são Lombroso, Garofalo e Ferri, e na perspectiva não biológica, mas estatística ou matemática, que é o QTLE que falamos agora há pouco. Se você se defrontar com qualquer questão que faça referência aos marcos científicos da criminologia nos concursos que você vier a fazer, certamente esses nomes são os mais aceitos pela doutrina e também os mais cobrados por todas as bancas do país. Então, meus caros, espero que vocês tenham compreendido com clareza todo o conteúdo e já aguardo vocês para a nossa próxima aula, tá bom? Até breve e vamos embora!